prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Nós vamos conversar hoje sobre algumas articulações lexicais, alguns vocábulos que causam dúvida no momento da escrita e são muito bem usados. São aceitos pela banca, são versáteis, mas na hora de empregá-los, o aluno tem aquela duvidazinha, aquela pulguinha atrás da orelha. Então vamos abordar esses vocábulos agora? Vamos em conjunto? Então vamos comigo. Primeira unidade lexical que causa dúvida, então vamos colocar aqui, unidades lexicais. Primeira unidade lexical que causa dúvida e o pessoal usa de forma exagerada, porém de forma errônea, é o emprego de o mesmo, a mesma, os mesmos e as mesmas. Geralmente o pessoal quer empregar essa unidade com o objetivo de que ela faça um resgate de algo já citado, de algo já dito em sua redação. Porém, a gramática não preconiza dessa forma. Então vamos dar uma olhada aqui. Quando você emprega o mesmo e a sua variação feminina a mesma, os mesmos, as mesmas, geralmente a pessoa emprega essa unidade com o objetivo de trazer um corpo que seja articulado. Já, Cira, eu quero empregar o mesmo, a mesma, para evitar a repetição de palavras, para o meu texto ficar rico, porque eu já ouvi dizer que se eu repetir vocábulos de forma desnecessária, a banca irá retirar pontos meus. Realmente, se você repetir unidades de forma aleatória, ou seja, repetir unidades que não sejam do eixo temático, a banca, notoriamente, irá entender que o candidato não tem uma riqueza vocabular e realmente penaliza a nota. Porém, essas unidades que eu coloquei aqui no quadro, elas não são usadas. A gramática não as criou com o objetivo de que elas façam uma retomada de unidade. Então, por exemplo, o aluno quer falar assim, ó, as leis X e Y preconizam tais e tais articulações. As mesmas pontuam emprego erradíssimo. Já, Cira, mas por que erradíssimo? As mesmas, esse termo, não serve para retomada lexical. Não é retomada de unidade textual. Já, Cira, então quer dizer que todas as vezes que as pessoas empregam os mesmos e as mesmas é um processo errôneo? Na maioria das vezes é. Na maioria dos casos, as pessoas empregam essas unidades querendo fazer resgate, e o resgate não é dessa forma. Então, quando eu digo assim, por exemplo, as leis abordam algumas relações de inclusão. Aí, geralmente, o que a pessoa faz? Para não repetir leis novamente, geralmente a pessoa coloca assim, ó, as mesmas, mas já digo, erroneamente, tá? As mesmas preconizam. Isso que foi feito aqui é um processo absolutamente errôneo. É um erro. Por que é um erro? Porque ela não irá resgatar essa unidade aqui. Quando você estabelece as mesmas com o objetivo de que ela resgate as leis que você já escreveu, esse resgate foi um fosso, foi uma lacuna criada, não haverá resgate. Dentro da língua portuguesa, essas unidades, o mesmo, a mesma e suas variações, elas não foram criadas para que possam fazer resgates de unidades já escritas. Já, Cira, se isso aqui é um processo errôneo, como que eu deveria então fazer? As leis abordam algumas relações de inclusão, tais unidades, essas leis. Já, Cira, mas não seria repetitivo se eu coloco assim, ó, essas leis, tais leis, não. Não seria um processo repetitivo, mas eu estou repetindo leis, já, Cira, mas não seria considerado pela gramática, lá na hora da sua correção, da sua redação, não seria avaliado como um processo errôneo, uma repetição errônea, porque essa unidade que foi repetida, ela foi ancorada, apoiada
em uma coesão, em um processo de coesão. Como assim, Jacira? Todas as vezes que você repete um vocábulo e esse vocábulo está apoiado em uma unidade remissiva, que é o caso aqui, ó, tais retoma algo que você já falou, essas com SS retoma uma situação já citada. Todas as vezes que isso acontece, que essa repetição acontece, ela é entendida como uma coesão recorrencial, ou seja, é um movimento gramatical pertinente e bem preconizado pela nossa língua portuguesa. Ou seja, as bancas entendem que essa repetição vocabular não foi feita por desconhecimento de sinônimos, por desconhecimento de uma riqueza vocabular. Não, foi feita de uma forma proposital com objetivo enfático. Dentro da redação, pouquíssimas são as vezes que você poderá tratar, relatar, preconizar medidas enfáticas. São poucos movimentos que preconizam uma relação enfática, pouquíssimos movimentos. Jacira, eu posso colocar, por exemplo, aspas para denotar um processo enfático, porque as aspas foram criadas com esse objetivo. Sim, a gramática criou o sinal de aspas com o objetivo, um deles, de preconizar movimento enfático. Mas na sua redação você não poderá fazer dessa forma. Na sua redação, o emprego de aspas não pode vir com o objetivo de dar ênfase. Jacira, então, como eu vou fazer? Na prática, na sua redação, aspas não vai ser usado. Sua redação é de concurso público. Sua redação não é um trabalho acadêmico, uma monografia, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, que você utiliza uma citação da forma como o autor falou, da forma como o autor proferiu, Ctrl+C, Ctrl+V, abre aspas, fecha aspas. Sua redação não pode ter nenhum movimento irônico, porque a linguagem dela tem que versar por uma linguagem objetiva, direcionada. Não pode ter nada que fique implícito. Unidades semânticas implícitas não são bem-vindas numa redação. Então, suas aspas já não servem para esse movimento. Trabalhar processo enfático, colocar uma palavra em destaque usando aspas, por que a gramática da sua redação não aceita isso? Por que a banca não avalia esse movimento de uma forma correta? Porque a banca entende que você, candidato, pode ter acesso à banca, a quem vai corrigir a sua prova. E aí houve um acordo entre o candidato e a pessoa que vai corrigir a sua prova. E nesse acordo você combinou com essa pessoa de que você colocaria uma palavra entre aspas e que você seria reconhecida no momento da avaliação. Ou seja, marca de nulidade é um critério de nulidade, porque a banca vai entender que você deu voz ali dentro, que você foi reconhecida ali dentro. Então a banca entende como um critério de nulidade, porque ela entende que o candidato teria sido reconhecido por um emprego forjado, acordado entre quem vai corrigir a prova e quem escreveu a redação, ok? Então vamos aqui entender. Esse é um processo enfático bem aceito pela sua unidade gramatical, apoiado por todas as referências gramaticais. Seja qual for a sua banca, todas aceitam esse processo. Então essa repetição aqui não foi uma repetição errônea, foi uma repetição apoiada em um recurso remissivo. Todas as vezes que isso acontece, o nome que se dá a esse processo é coesão recorrencial. Ou seja, a palavra já teve a sua recorrência, mas foi novamente estabelecida por meio de eixo, ou seja, por meio de coesão. Coesão são unidades de eixo, unidades de liga, dentro da sua estrutura de texto. Combinado? Então não é para colocar o mesmo. Sabe aquele bilhetinho que geralmente nós que somos pais recebemos da escola, dizendo assim, seu filho esta semana terá tais e tais eventos. O mesmo deverá permanecer na escola, vestido de uniforme, tarará. Sabe quando a escola faz isso? O mesmo é um processo errôneo. Em bilhete, o mesmo não deveria vir. Para retomar aluno, para retomar a situação, não é bem-vindo. Combinado? Um outro exemplo muito prático para vocês entenderem. Quando nós chegamos a algum hall de hotel, alguma coisa assim,
e lá existe uma placa indicada para o elevador dizendo assim, observe se o mesmo se encontram com as portas devidamente estruturadas para que você possa entrar. Ou seja, o mesmo, a mesma, processo errôneo, não se usa para retomar palavra isolada. A retomada de um mesmo, a mesma, sempre é uma retomada oracional. Só estará certo se a retomada for oracional. Como assim, Jacira? Essa é uma retomada correta. Então, que fique bem memorizado na cabecinha de vocês. Não serve para retomar palavras isoladas. O aluno, a lei, o fato, enfim, seja lá qual for a palavra, qual for o substantivo, essa unidade não tem força gramatical, seja na versão masculina, feminina, plural, singular, para retomar palavras isoladas. A retomada sempre é oracional. Quando você fala retomada oracional, quando você trabalha essa palavra oracional, quer dizer verbo incluído, ou seja, é uma unidade de ação. Se eu dissesse assim, João estuda todos os dias, e eu farei o mesmo. Quando eu digo João estuda todos os dias e eu farei o mesmo, agora eu tenho um processo absolutamente correto. Por que eu tenho um processo absolutamente correto? Porque o meu intuito agora não é retomar o João de forma isolada, não é retomar a palavra dias de forma isolada, não. O meu objetivo agora é retomar uma ação preconizada pelo João, ou seja, uma retomada oracional, é uma retomada que envolve verbo, ou seja, uma retomada na qual há existência de um dado de ação. Então, quando eu falo assim, João estuda todos os dias e eu farei o mesmo, o que esse o mesmo retoma? Ele não retoma uma palavra isolada, ele retoma o quê? O ato, a ação de estudar todos os dias. Então, quando eu falo João estuda todos os dias e eu farei o mesmo, que o mesmo é esse, estudar todos os dias. Aqui você tem uma retomada oracional. Essa retomada é a única retomada aceita pela língua portuguesa. Nenhuma outra retomada que seja de unidade isolada você trará na sua redação de forma bem aceita pela banca. Combinado? Jacira, só para refrisar, se eu retomasse então João, estaria errado? Sim. Geralmente as pessoas colocam assim, olha, João, quer ver como é que as pessoas erram? Estuda todos os dias para que o mesmo seja aprovado. Isso aqui acontece demais, já vou indicar aqui, ó, erro, para nem viciar o olhar de vocês. Isso aqui acontece muito. As pessoas acham que estão escrevendo de uma forma harmoniosa, de uma forma coesa, e pensam assim, nossa, minha redação agora, ela trará asseveração argumentativa, ela será uma redação exemplar, não repetir a unidade, coloquei uma palavra de retomada, uma palavra de unidade enfática? Não, não colocou. Você quis dizer que o João seja aprovado, que era o João que buscava ser aprovado, você quis dizer, mas na prática, na sua escrita, não houve isso. A gramática nossa, redação de concurso público, os corretores, eles não avaliam, pessoal, o que o aluno quis dizer, mas necessariamente o que o candidato escreveu, o que ele realmente, de forma intencional, pela unidade vocabular, conseguiu retratar. Então, jamais você será avaliado pela sua intenção de falar, mas sim pelaquilo que você realmente falou. Então, aqui, você tem daqui para frente uma unidade sem resgate semântica. Sem nenhum resgate. É uma lacuna na sua redação. Então, João estuda todos os dias para que o mesmo seja aprovado. Daqui para cá, temos palavras escritas sem sentido algum. Jacira, mas eu estou entendendo que eu quero retomar João. Você está, eu estou. Por um processo coloquial. Mas a sua redação vai ser avaliada por um processo gramatical, não coloquial, não de dia a dia. O que aconteceu aqui?
Quando você empregou o mesmo, olha a diferença. Isso aqui é uma retomada oracional, porque envolve a ação envolvida, não é? A ação de estudar todos os dias. O que nós temos? Estudar todos os dias. Essa foi a nossa intenção de retomada. Aqui embaixo, a nossa intenção de retomada foi tentar resgatar o João de uma forma isolada. Não vai resgatar. Não vai resgatar. Por isso, errôneo. Jacira, o que seria o certo aí? João estuda todos os dias para que ele seja aprovado. Uma unidade simples, de estrutura extremamente simplória, mas que deu conta de fazer o resgate de uma forma viva, ou seja, amparado e acordado pelas regras gramaticais. É muito importante que vocês entendam que esses resgates, eles são específicos na redação. Não é pela escolha enchavecada de uma palavra que você coloca, de uma palavra mais rebuscada, que dará voz e força à sua redação. Às vezes, uma simplicidade lexical é de uma riqueza na redação, porque o sentido se faz claro, a leitura se faz tranquila. E o corretor busca exatamente encontrar uma escrita na qual ele não tem que ficar voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quer ver uma outra pobreza? Na aula anterior, no nosso encontro anterior, eu trabalhei com vocês a questão dos pronomes demonstrativos, desse, este, aquele, para que o resgate ficasse mais harmonioso na redação. Disse a vocês da forma correta de empregá-los. Falei que geralmente as pessoas confundem a regra de espaço, este com T, esse com 2 S e aquele. As pessoas confundem um pouco essa regra espacial com a regra textual. Nós alinhamos como é o resgate no texto no nosso encontro anterior. Joia, ok. Geralmente as pessoas acham que no momento da escrita seria pertinente empregar de cima da redação, gente, do início ao fim, empregar este, esse, aquele. Se o recurso é expresso na sua redação por mais de uma vez, ele se torna cansativo. Ele se torna algo que a gente fala assim, pernoquista. Como assim pernoquista, Jacira? Que fica fazendo rodeios, circunlóquios, sabe? É algo pedante. Geralmente as pessoas buscam colocar o emprego do este, do esse, na redação como um todo. Não, existem vários recursos remissivos que te dão a condição de fazer essas retomadas. Às vezes o recurso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão rico, evita um este, um esse, um aquele, que já foi às vezes explorado na redação de uma forma tão recorrente que se tornaria algo chato de novo. O corretor quer pegar a redação, quer ler com tranquilidade e que o resgate vinha de forma natural, que ele não tenha que voltar, ler uma unidade anterior para tentar entender o que o este lá embaixo teria resgatado. Principalmente quando esse resgate está um pouco mais distante, se torna um recurso cansativo. Então, a medida de equilíbrio, ela precisa ser de forma muito bem trabalhada em sua redação. Uma outra unidade que geralmente o pessoal tem um pouco de receio na hora de empregar é o porquê. Jacira, eu tenho muita dúvida com o emprego dos porquês. Então, vamos aqui. Uma outra unidade. Peraí, só um minuto antes de nós entrarmos no emprego do porquê. Uma outra unidade possível aqui dentro. Se eu falasse assim, ela mesma fez a tarefa. Jacira, esse emprego aí é correto? Esse emprego é certo? Sim, é o emprego correto, ok? Por que é o emprego correto? Ela mesma fez a tarefa. Esse mesmo aqui, ele traz, na conjuntura da língua portuguesa, uma relação enfática. Ele retoma a unidade versada pelo pronome aqui, pela unidade substantiva. Isso aqui é um pronome substantivado, né? Lá no meu método eu explico muito bem o que é um pronome substantivado. É aquele pronome que serve ao papel de um substantivo. Ele sai da sua esfera pronominal e invade uma esfera substantiva. Tanto é que ele é o sujeito aqui dentro. Dentro da língua portuguesa, só uma unidade em origem substantiva ou em comportamento substantivo pelo contexto que pode exercer papel de sujeito. Então, nós temos um pronome substantivado. Vocês observaram que esse pronome substantivado ele é feminino e singular. O mesmo resgatou o processo feminino e o processo singular.
como uma medida enfática. Então, ele mesmo, ela mesma, é como se eu dissesse assim, por exemplo, a Jacira mesma fez o jantar. Eu quero dizer que eu não pedi ajuda a ninguém. Gente, não cozinho bem. Não cozinho bem, mas enfim. A Jacira mesma quem fez o jantar. Ou seja, ela não pediu ajuda a ninguém, ela fez o jantar. Ela mesma. Está no sentido de dar ênfase. Entenderam? É um processo viável, é um processo gramatical aceito. O processo errôneo é o que a maioria faz, de tentar usar essa palavra não para se vincular a outra, mas de uma maneira solta para resgatar uma já escrita. Isso aí é um processo errôneo, tá? Então vamos aqui caminhar para o emprego do porquê. Deixa-me ver aqui um outro apagador. Porque se está manchando o quadro. Obrigada. Vamos aqui enxergar uma outra unidade. Quando você estabelece o emprego do porquê, nós temos 4 versões desse porquê. Na realidade, são versões tranquilas, não devemos ter medo, é entender. O problema é que as pessoas elas buscam decorar. Se as pessoas buscassem o entendimento de como a unidade trabalha, não haveria processo de decoreba. Então vamos lá entender o seguinte. Todas as vezes que vocês encontrarem o por separado do que, existe esse por separado e sem acento, existe o por separado do que com acento, não é? Todas as vezes que vocês encontrarem esses 2 corpos de uma forma separada, vamos entender o que nós temos ali por detrás, para ajudar o nosso entendimento, para que seja lógico. Esse por é uma preposição, ok? Isso aqui é uma preposição, e essa unidade aqui é um pronome interrogativo, uma unidade interrogativa. Ela serve para trabalhar uma unidade interrogativa. E aí, nós teríamos 2 formas de representar a unidade. O que seriam essas 2 formas de representar a unidade? Vou usar essa aqui sempre que nós trabalharmos início de pergunta. E vamos usar essa aqui sempre que nós estivermos no fim da pergunta. Fim de pergunta. Como assim, Jacira? Se eu falasse, você... Olha lá, se eu dissesse assim, por que você veio? Nós temos uma unidade no início da pergunta. Automaticamente nós temos um por, que é uma preposição, e o que é uma unidade interrogativa, um pronome interrogativo. Quando você leva essa estrutura para o fim da unidade, o porquê de nós colocarmos o acento. Aí que está a grande sacada. Não é decorar, é entender o porquê. Por que nós colocamos essa unidade com acento? Justamente para que ela não seja confundida com pronome relativo. Porque em muitos casos, esse porquê também é usado no sentido de, se eu falasse assim, pela qual, ele vem também no sentido, este é o caminho por que passei. Ele pode ser usado também como pronome relativo. Como assim, Jacira? Se eu dissesse, olha, este é o caminho por que passei. Aí vamos entender. Aqui você tem pergunta, então você tem o por preposição e uma unidade interrogativa. Preposição mais unidade interrogativa. Isso aí é certo porque você tem a criação de uma pergunta, ok? Já nesse esquema aqui, porque separado e sem acento, você tem essa unidade aqui agora no sentido de pronome relativo. Então, esse por continuaria sendo uma preposição e esse que passaria agora a ser um pronome relativo. Ele é o mesmo corpo de o qual, a qual. Então, quando eu falo assim, este é o caminho por que passei, eu poderia falar,
Este é o caminho pelo qual o por mais o qual, esse que aqui, ó, seria o qual. Dê uma olhada. E por, eu iria descer o por. Olha o que eu fiz. Eu troquei esse que pelo qual, porque são pronomes relativos. Iria descer o por aqui. Por mais o qual seria pelo qual. Este é o caminho pelo qual passei. Então, olha, por que, aí vem a grande sacada, por que nesse caso aqui, quando você separa a unidade, você coloca acento nela? Não é para decorar, é para entender. Você coloca acento porque ela vem recuada. Olha como é que tudo é muito claro dentro da língua portuguesa. Quando você inicia uma pergunta, você não tem dúvida. É um por separado, que é uma preposição, e um que é unidade interrogativa. Não precisa ter acento, porque ele vem no início da unidade. Quando você pega esse corpo e joga lá para dentro da estrutura oracional, você começa a ter dúvida, porque ele já se encaminha mais para o final da questão, concordo? Para o interior da unidade. Aí a gente começa a ficar com dúvida se ele teria ou não teria acento. Por que esse aqui é acentuado? Para que esse corpo não seja confundido com esse, que fica para o fim da unidade. Entenderam? Mais para o fim da unidade. Quando eu digo assim, olha, vamos aqui trabalhar um exemplo. Você veio porque... Aí, naturalmente, eu vou acentuar para que eu não confunda esse corpo, que é uma unidade interrogativa, com esse corpo, que é um pronome relativo. E a grande sacada é, você precisa saber empregar na sua prova, ter a segurança do emprego, mas também precisa saber a classificação. Porque a banca pode perfeitamente grifar esse que e te perguntar se esse que tem o mesmo papel sintático e semântico dessa unidade aqui. Essa unidade tem por objetivo resgatar a palavra caminho, o qual passei. Quem passa, passa em algum lugar ou por algum lugar. Então poderia ser, este é o caminho por que passei, pelo qual passei, em que passei. Entenderam, gente? No qual passei, enfim, vamos enxergar que essas unidades, elas funcionam como pronome relativo. E por ser pronome relativo, a classificação e o trabalho é totalmente diferente. Sempre que você gerar uma pergunta, o que você tem é uma preposição mais uma unidade, de novo, que interrogativa. E a unidade interrogativa terá acento justamente para que você não confunda essa unidade interrogativa com um pronome relativo. Compreenderam? E aí nós temos as duas outras versões do porquê junto, que sempre será para trabalhar a resposta. Não interessa se essa resposta é uma resposta vinculada à causa ou se é uma resposta explicativa, não interessa. Deu resposta, é o porquê junto e sem acento. E nós temos o porquê junto com acento, que aí será uma unidade o quê? Substantiva. Se eu dissesse assim, por exemplo, morreu porque bebeu veneno. Explicativa. Fiquem calmos porque estou falando. Nós temos duas justificativas. Sempre que você usar uma justificativa, será o porquê junto. Toda justificativa se faz com porquê junto. Seja esse porquê para indicar uma causa. Qual a diferença, Jacira, de causa para explicação? Fácil de entender. Morreu porque bebeu veneno. Vamos separar pertinho aqui do porquê, que é a nossa unidade conjuntiva. Nesses dois casos, o que nós temos, seja para dar uma ideia de causa ou dar uma ideia de explicação, nós temos uma conjunção. Todo porquê usado em unidade de resposta, ele é uma conjunção. A classificação morfológica dele é uma conjunção. Quando você fala aqui, morreu porque bebeu veneno, raciocina o seguinte, o fato dele ter bebido veneno gerou ele morrer? Sim, Jacira, o fato dele ter bebido veneno gerou ele morrer. Então, você tem aqui, puxado pelo quê?
uma unidade causal, uma causa. Por que você tem uma unidade de causa? Porque todas as vezes que uma ação gerar um resultado, a ação que gera é uma causa e o resultado gerado é uma consequência. Nós temos ação e consequência, não temos? Então é causa. Olha a diferença aqui para baixo. Fiquem calmos porque eu estou falando. Quando eu digo fiquem calmos porque eu estou falando, o fato de eu falar gera naturalmente eles ficarem calmos? Não. Porque se gerasse eu não teria que pedir. Concordo? Então eu tenho aqui naturalmente um porquê que puxou uma unidade o quê? Explicativa. Então não interessa, pessoal, qual é a categoria, se é para trabalhar uma causa, uma explicação, todas as vezes que for uma resposta, é um porquê junto, porque ele vai ser uma conjunção. E por que agora nós temos o acento? Para que você não confunda o emprego desse porquê, que é uma conjunção, com o emprego desse porquê, que é uma unidade substantiva, que significa o motivo, a razão. Então, se eu falar assim, ó, gostaria de saber o porquê ele falou. Então, eu diria assim, ó, gostaria de saber o porquê de ele ter falado. Gostaria de saber o porquê, ou seja, gostaria de saber o motivo. Quando você entende as estruturas, fica muito mais fácil. Os acentos nessas unidades, eles são gramaticalmente viáveis para que os corpos sejam identificados em seu tratado morfológico estrutural. Então, é muito importante que você entenda como empregar, tenha uma facilidade, porque na sua redação, saber empregar o porquê é algo muito bom. Te dá uma segurança, você sabe orquestrar a unidade do jeito que você tem a intenção. Bom, espero ter contribuído um pouco mais com as unidades lexicais, com seu conhecimento linguístico, para que na sua redação você obtenha êxito. Vou ficando por aqui. Meu beijo carinhosíssimo a cada um de vocês e continue estudando, porque caminho para aprovação é língua portuguesa. Com lógica, claro. Beijo carinhoso. Tchau, tchau.